Olá, aqui é o professor Rodrigo Freitas. Esse é o projeto Neuroeducação, que quer ajudar pais e professores com filhos e alunos com dificuldades de aprendizagem. Esse nosso tema de hoje são ações práticas para você fazer em casa, a partir da criança e do jovem que tem dislexia. A dislexia é esse problema neurobiológico que afeta a leitura, a escrita e a ortografia. É importante nós tentarmos entender que existe uma grande diferença entre a criança ter um problema de má formação pedagógica e ter um problema neurobiológico. Quando você aplica algumas ações, se a criança tem um problema pedagógico, a gente percebe nitidamente que ela supera, que ela melhora naquela parte ao qual ela está com alguma dificuldade. Só que mesmo a gente aplicando as técnicas, fazendo as atividades e percebe-se que a criança persiste no erro, então nós temos que verificar mais a fundo, porque ela pode apresentar então essa dificuldade de aprendizagem específica, no caso da dislexia. A dislexia ela vai afetar especificamente o conteúdo português, né, a gramática. E óbvio que vai se estender também para as outras matérias do conhecimento. Por quê? Porque se eu não consigo ler corretamente, nem escrever corretamente, é óbvio que isso vai me prejudicar em todos os âmbitos, né, da minha vida. Então, nós precisamos compreender que é necessário, o quanto antes, serem detectados alguns problemas, né, mais cedo buscar uma ajuda de um profissional para que ele possa ser sanado. Então, essa criança, esse jovem, vão ter realmente um bom crescimento e um bom desenvolvimento. Como é que você pode perceber alguns sinais, então, da dislexia? Se o seu filho ele começa a ler muito de forma lenta, ele começa a errar muito as palavras, ele na hora de escrever ele come, né, palavras, sílabas ou troca letras. Quando você dá um pequeno texto, uma fábula, uma poesia, e você faz alguns questionamentos e você percebe que ele não consegue se desenvolver, por exemplo, né, no entendimento daquele material que você deu, então são alguns indícios que ele pode ter ou uma má formação pedagógica ou ele pode ter um problema então neurobiológico. Vamos para algumas ações práticas então que podem ser feitas em casa para que você possa ajudar o seu filho, né, a se desenvolver cada vez mais. A primeira coisa que nós temos que fazer é evitar comparações. A gente não pode comparar com outro filho que consegue, com um vizinho, com um primo, com um coleguinha da escola. Por quê? Porque se é um problema neurobiológico, a criança ela não consegue levar adiante de forma correta o seu aprendizado. Ela vai apresentar essas dificuldades, mesmo que ela queira. Então, é importante nós evitarmos comparações. Esse é um ponto, né, geral para todas as crianças, jovens, né, alguém que apresenta alguma dificuldade. Um ponto importante é quando a criança vai ler, é você pegar uma régua, fazer com que ela coloque a régua e ela fique acompanhando a linha, né, do texto que ela está lendo. Porque essas crianças, os jovens, geralmente se perdem. Às vezes está lendo uma linha, ele pula outra, ou pula duas e começa a ler a outra, e isso acaba realmente dando um grande problema na interpretação, né, daquilo que ele está lendo. E também se tiver uma caneta colorida ou um marca-texto, para que ele possa marcar as palavras que ele desconhece, que ele precisa daqui um pouco melhorar e conhecer mais a sua ortografia. Então é um trabalho minucioso, calmo, que, né, traz um grande, né, efeito para todos nós, obviamente, mas conhecer as palavras, mas também principalmente para essas crianças que apresentam essa dificuldade de aprendizagem voltadas, né, para essa parte específica que é a dislexia. Então, usar régua, marcar texto é um ponto muito importante. Um outro ponto importante para se fazer em casa, relacionado à dislexia, é fazer com que essa criança e esse jovem, tá, eles possam
trabalhar com rimas. Por quê? Porque os sons vão auxiliá-lo a identificar. Por isso que no início da alfabetização, a gente orienta para que as crianças comecem pelo método fônico. Assim como uma criancinha pequena aprende a falar. Ela ouve o som e ela tenta repetir. Para a criança e para o jovem que apresentam a dislexia, quando se trabalha com rimas, ele vai não só treinando o som das letras, mas ele vai treinando também depois a escrita, como que as palavras são escritas. E isso vai fazendo com que ele guarde na sua memória os critérios práticos de aprendizagem das palavras. Então, isso é importante nós verificarmos e você entender isso na prática, né? Então, as rimas são extremamente importantes. Usar uma régua, um marcador de texto para ele marcar as palavras. E eu poderia destacar uma terceira, né, situação que é importante fazer em casa com essas crianças, esses jovens que apresentam esses problemas, seria a gente verificar, né, e reforçar a ortografia com eles. Por quê? Porque eles pensam uma palavra e eles vão escrever, eles acabam comendo sílabas, comendo letras, acabam escrevendo errado a palavra. Então, treinar a ortografia pode ser com cartinhas, por exemplo, né, com as palavras ali, para eles falarem se a palavra ela começa com X, ela começa com CH, ela começa com S, com dois S's, né, tem o B mudo. Então, existem alguns joguinhos, algumas cartinhas que a gente compra das palavras que a criança ela tem que virar a cartinha e ela tem que ler então aquela palavra ali. E ela já vai treinando então a leitura em voz alta, ela já vai treinando não, a compreensão da escrita correta ali. Então essas foram algumas dicas da dislexia. Ao longo desse canal nós vamos trazer mais dicas, tem muitas coisas para serem feitas. Apenas, né, foram indicadas 3 aqui e nós vamos fazer mais vídeos então para ajudar os pais e os professores. Você pode compartilhar esse vídeo, indicar para alguém que você conhece que o filho está apresentando alguma dificuldade, né, na parte da escrita, da leitura e da ortografia. E você pode também se inscrever aqui no canal para nos ajudar, né, a crescer cada vez mais e levar esse conhecimento para aqueles que precisam. Um grande abraço.